E ela também é uma prática de uma coisa que a gente fala muito no Espiritismo, que é a prática da caridade. Muitas vezes nós estamos numa situação que a gente não pode doar roupa, eu estou precisando receber, eu não tenho dinheiro para comprar roupa, né? Eu estou usando aquilo que eu tenho, eu estou reformando, eu estou cortando, eu estou costurando, e está tudo bem. Eu não posso fazer uma doação, não posso fazer nada, mas nós sempre podemos fazer uma prece. E a prece bem feita, com todo o amor, com todo o bom sentimento que nós temos dentro do nosso coração, é uma caridade, assim, muito preciosa. Então, se vocês têm uma pessoa que está precisando, coloque ela nas suas orações, peça por ela, peça que ela se conecte com boa energia, que ela seja protegida. A prece é muito valiosa. Então, olha só, então você pode fazer a caridade sem nenhum custo, só doando o seu amor, né? Então, coloca lá assim, essa pessoa, poxa, ela me pediu, eu brinquei com a minha mãe outro dia, quem faz um trabalho comigo uma vez por mês sabe, ela fica preocupada, né, que eu faço esse trabalho. Eu falo, mas não tem perigo nenhum, fica tranquilinha que não tem perigo nenhum. Aí ela fala, filha, mas quando eu vejo as pessoas nessa situação, eu chego em casa, filha, eu rezo tanto. Aí para distrair, assim, para quebrar a preocupação dela, como eu sempre faço videochamada, aí eu brinquei, mãe, a reza da senhora está funcionando. Quanto mais a senhora reza, mais trabalho aparece para mim. Aí ela fez uma cara, eu falei, porque assim, tem aqueles que rezam e aqueles que executam. A senhora está nesse momento, né? Eu aprendi muito com a minha mãe, mas ela tem as limitações físicas dela, ela não pode mais executar. Eu falei, então, reza que eu executo. Aí ela, nossa, será que eu estou dando trabalho para minha filha? Gente, a carinha dela foi muito fofa. Mas assim, cada um dentro das condições que tem. Então, se ela pediu e eu tenho condição de ir lá fazer, a coisa está se ligando. E aí quem faz o trabalho comigo, eu falo, minha mãe está rezando direitinho, porque quando ela reza, veio o trabalho direitinho. E aí eu falo, ela rezou, eu tenho que executar. E eu brinco muito com ela, porque ela fica mais leve e entende como realmente funciona. Vai ter um momento que eu não vou poder executar. Eu posso rezar, mas nesse momento eu posso executar, mas quando eu não puder, eu vou rezar e outras pessoas vão executar por mim. Porque tem, né? Tem quem peça e quem faça, dentro das suas condições. Então, só para distrair um pouquinho, porque a carinha da minha mãe foi muito fofa, gente. Foi muito fofa quando eu falei isso. Aí nunca mais ela falou nada. Porque ela vai continuar rezando, eu sei disso. Eu falei, o trabalho vai continuar aparecendo. Então, assim, tudo está interligado, né? Tudo na natureza, na justiça divina, ela está interligada. Nós somos energia e nós somos aquilo que nós emanamos dentro do nosso coração. Tá? Então, falando sobre como Jesus, né, fez com que nós aprendêssemos a prática da prece, no início do capítulo 27, ele explica, né, ele dá um exemplo, que a gente fala que é parábola, que era a forma que ele ensinava para que a coisa ficasse presa na nossa mente, porque na época não tinha celular, não tinha gravador, não tinha nada, gente. As coisas foram passadas de tão forte que foi o ensinamento dele. Então, isso, a forma como ele deixava as histórias na memória das pessoas, ela é definida como parábola. Então, ele fala para a gente o seguinte, né? Imagina duas pessoas na sinagoga lá rezando, um fariseu e um publicano. O fariseu, na época, era aquele que seguia rigidamente as leis de Moisés. Ele seguia as leis, as normas e ficava lá. O publicano não era muito bem visto, ele era marginalizado. Por quê? Ele era cobrador de impostos. Então, ele não era muito bem-vindo na sociedade, ele era marginalizado. Resumindo, é isso. Então, os dois estão lá no templo, lá rezando, aí chega lá o fariseu, se ajoelha e reza em voz alta. Eu não sou ladrão, eu sou uma pessoa ótima, eu dou o dízimo, eu não cometo pecado, eu sou o cara. E vai embora. Aí o publicano lá quietinho no canto dele, espera, ele se ajoelha, e aí ele diz, né? Meu pai me perdoa, eu sou um pecador, eu cometi erro, eu tenho defeito, eu tenho um monte de coisa assim ruim que eu preciso melhorar, eu não sou... Ele reconhece os seus erros. E aí Jesus, nesse exemplo, ele fala o seguinte, quem está com o coração mais puro?
Quem está ali humilde diante de Deus? Quem reconhece os seus pecados, os seus erros. Todos nós temos. Né? Então, assim, é aquilo que eu falei no início, né? Você limpar seu coração dos seus erros e realmente pedir ajuda para Deus. Né? Então, não importa qual é o seu conhecimento, qual é a sua posição na sociedade, sempre é o que você vai fazer de coração. O outro exemplo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que todo mundo conhece, é a história de Zaqueu, que ele também era uma pessoa super bem na época, e ele queria muito conhecer Jesus, e Jesus passando pela cidade, vê que ele era baixinho, né, deveria ter a minha altura, não conseguia ver Jesus, ele subiu na árvore, porque ele queria ver Jesus. Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce que à noite eu vou para sua casa. Você vai ficar aí em cima, né? Eu vou te conhecer. E todas as pessoas que acompanhavam Jesus acham estranho. Como você vai na casa desse cara? Assim, cheio de dinheiro, assim, né? Não, você tinha que estar na casa de outra pessoa. Jesus vem que eu sei, tipo, me segue, né? Quem quiser vir, vamos lá na casa dele. E quando Jesus entra, ele sente que ele foi tocado, né, no coração dele. Tanto que ele fala, a partir de hoje, metade do que eu tenho, eu dou. Eu vou ressarcir todas as pessoas que eu fiz mal, que eu explorei. E se eu explorei em excesso, eu pagarei em dobro. Então Jesus fala, aqui o bem se instalou. Porque ele pode se instalar a qualquer momento, dependendo das escolhas que a gente faz. A gente tem aí um momento de ser tocado e falar, a partir de hoje, meu caminho é outro. Aí é que eu falo do livre-arbítrio. Tem uma outra passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala o seguinte, né, eu vou dar o exemplo daquela situação que a gente pode pedir, e nem sempre ser atendido da maneira como a gente gostaria. Então ele conta uma história de uma pessoa que está passando pelo deserto. Dias e dias caminhando, naquele sol, já não tem mais alimento, não tem mais água. Falando em água, gente, deixa eu beber só um pouquinho, tá? E ele já está tão cansado, tão sem energia, que ele cai na areia. Por um lapso de tempo, ele sente que ele adormeceu. E do nada, sim, nessa queda que ele tem, nesse mal-estar que ele sente, ele escuta uma voz que pede para que ele se levante, siga em frente, em linha reta. Só levanta e siga em frente. Aí ele fica pensando, né? Nossa, vou seguir essa voz, deixa eu seguir em frente, vamos ver o que vai dar. Então ele pega, assim, aquela força, que já não tem quase nenhuma, se levanta, começa a caminhar, vai caminhando em linha reta, conforme ele ouviu. Quando ele chega no topo, ele vê uma poça de água, um reservatório de água, no final. E aí, no livro, né, ele ensina pra gente o seguinte: se ele for uma pessoa que ele acredita, que ele tem fé, ele vai saber que ali ele foi tocado por um espírito, por um anjo bom, que mostrou o caminho para ele. Se ele não possui a fé, se ele for uma pessoa totalmente descrente, ele vai pensar, nossa, até em sonho eu achei o caminho certo. Nesse pedido que ele fez, ele não pediu para encontrar o caminho certo, ele só pediu água. E aí eu sempre falo, né, quando ele teve esse mal-estar, que ele falou, ele precisa de água. Não chegou um copo de água materializado para ele beber. Não é isso que vai chegar para a gente. Vai ser direcionado o caminho para a gente mesmo encontrar a solução das nossas questões. E aí isso só vai acontecer se a nossa conexão ela estiver conectada com boas energias, com a espiritualidade mais elevada. Que a espiritualidade mais elevada, ela sempre vai querer o nosso bem. O nosso mentor, anjo da guarda que seja, ele sempre vai ali nos intuir para o melhor caminho. Cabe a gente entender o que ele está nos dizendo,
e seguir o caminho. Ele poderia ter ficado deitado, achado que ele estava delirando, poderia tudo ali. Mas ele, na força que ele tinha, ele levantou e foi na direção que foi indicada. E aí, quando você está numa situação muito difícil, que todos nós temos, se eu parar para conversar com cada um aqui, sim, se a gente for falar da nossa vida e dos nossos problemas, todo mundo vai falar, nossa, eu achei que eu tinha problema. Aí você fala, nossa, gente, todos nós temos, faz parte da nossa situação aqui na Terra. Se a gente parar, né, de focar no problema ali, se a gente elevar o nosso olhar e saber que tem uma pessoa lá em cima, que seja do lado, mas a gente sempre olha para o céu, que é melhor olhar para o azul do que para o chão, a gente se conectar com ele, ter fé, né, que a prece também ela fortalece a nossa fé, a gente vai conseguir chegar no caminho que está reservado para nós. Tá? Então era isso que eu queria conversar com vocês sobre hoje. Eu queria muito, né, no início do ano, falar sobre a prece, que é uma ferramenta, é um instrumento que está em nossas mãos. Só depende de nós. Tenho a lista de tudo que eu falei, da gente limpar nosso coração, elevar o máximo possível para a gente se conectar com o máximo de luz possível, mas é uma coisa que só depende de nós, não depende de mais ninguém. É a nossa prática, é o nosso coração se conectando com o nosso Pai, através dos ensinamentos de Jesus.